O jogo está 4-0 no segundo tempo, 40 minutos do segundo tempo, e mais do que o que está sendo decidido nesses 5 minutos finais, o que eu quero ver é o que vem no jogo seguinte. E esse jogo seguinte não começa durante a madrugada em que esses 5 minutos finais estão sendo disputados, mas exatamente depois do apito final do juiz, quando o vice-presidente Michel Temer assume o comando do Brasil, com os problemas que nós sabemos que aí estão e com as contradições que o tipo de montagem política que resultou na sua vitória impõe à montagem de seu governo. Para citar apenas um caso, quer dizer, Newton Cardoso, um cacique da política mineira, o filho dele, Newton Cardoso Filho, está cotado com 36 anos, parece, para ser ministro da Defesa. A única coisa que Newton Cardoso Filho fez na vida relacionada ao Ministério da Defesa foi brincar com aviãozinho de guerra quando era criança. Eu estou pegando o caso do Newton Cardoso Filho, Niltinho, que é deputado, para mostrar que o Ministério Temer, que resulta desta noite histórica a partir de hoje, está longe de corresponder a esta ideia de um ministério de grandes nomes, um ministério acima das partilhas políticas do Estado brasileiro, acima das mediocridades que tem marcado a nossa história, governo após governo, na montagem de equipes que vão gerir o Estado brasileiro. A natureza dessa montagem, o DNA dessas montagens, que não se altera governo após governo, seja o empichado, seja seu sucessor, seja o operário, seja o empresário, seja o sociólogo, seja o político de carreira, governo após governo, as montagens das equipes têm refletido não a gestão, a intenção de gestão de um Estado eficiente, probo, republicano, voltado para o povo, voltado para a eficiência, para o avanço, para o progresso. Não é isso. Há um sentimento de que algo mudou e pela reação das pessoas, pelas pesquisas, pelas entrevistas com empresários e tal, o sentimento que parece ser predominante, eu estou botando o parece aqui porque é preciso fazer uma conferência atual de hoje na opinião pública e tal, mas enfim, tanto quanto parece que Dilma vai ser empichada, né? Ou seja, tudo indica que é isso mesmo. Parece que o sentimento amplamente predominante é de boa expectativa, é um bom sentimento. Mas eu com meus botões, quero olhar para o amanhã, para o depois de amanhã, para o daqui a 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, porque o Brasil vai continuar. O relógio começa a correr hoje. O taxímetro do governo Temer começa a correr hoje. E não sou eu que estou cobrando isso de olho no taxímetro, é a realidade que eles próprios usaram como argumento, não ilegítimo, porque a realidade de fato é essa, mas que eles próprios usaram como argumento para depor Dilma Rousseff. Não, foram as pedaladas, não, esquece esse negócio de pedalar. E aí eu fico com, não sei qual deles aí, de se a situação econômica estivesse boa, se não tivéssemos 11 milhões de desempregados, se não tivéssemos milhares de empresas fechando, se não tivéssemos com um brutal déficit fiscal, se não tivéssemos com o caos instalado na economia, evidentemente, ninguém estaria empichando ninguém. Como a crise econômica e a crise de gestão são gigantescas, e as consequências para o povo brasileiro também, então surgiu um conflito de natureza política dentro da classe política e uma parte cindiu, a classe política cindiu e uma parte majoritária derrubou a parte minoritária com apoio da maioria da população. O que fará esta parte majoritária agora? A unidade de avaliação deste governo é Newton Cardoso Júnior, ministro da Defesa, como vi ontem? É a entrega do Ministério da Ciência e da Tecnologia a grupos religiosos? Ou é a construção de um governo
que tem a visão transitória da sua permanência, segundo muitos dizem, de preparar o Brasil para a eleição de 2018, colocar o trem nos trilhos, tocar o barco, permitir que os fatores econômicos possam voltar a funcionar, etc. e tal. É isso que vai acontecer? De fato, a montagem do Ministério Temer, a Carla Abigato está me alertando aqui, de que o Newton Cardoso já negou que estivesse... É a assessoria de Michel Temer. A assessoria de Michel Temer, etc. e tal. Vale o raciocínio, independentemente do nome. A montagem do Ministério é um consórcio de partidos políticos? Ontem a lista de nomes dada pelo Fábio Panunzio, ou pelo Jornal da Band, não me lembro agora em que reportagem, apontava o Newton Cardoso Júnior no Ministério da Defesa. Vamos tirar o Newton, considerando que está havendo essa negativa, mas vejamos, temos o político Kassab nas comunicações, temos o Mendonça Filho, político na educação, temos o Osmar Terra, político no desenvolvimento social. Temos o Leonardo Pisciani, político no Ministério dos Esportes. Temos Romero Jucá, político no Ministério do Planejamento. Temos José Serra, político no Itamaraty. Temos o Moreira Franco, político, esse político de carteirinha, nunca fez nada na vida se não fosse política, como vários outros aqui, na chefia de gabinete. E por aí vai. E por aí vai. Eliseu Padilha na Casa Civil. Você pode dizer que tem Henrique Meirelles, que é técnico, cotado para homem forte da economia na Fazenda, embora Meirelles tenha também um forte componente político na sua carreira, foi eleito deputado federal pelo PSDB, se não me falha a memória, por Goiás ou por Mato Grosso, não me lembro qual é o estado de origem dele. E você tem também uma possibilidade aí de Ministério do Trabalho, não me lembro qual o nome que está sendo procurado, indicado pelo Ministério, pelo Partido Solidariedade. Eles dizem que estão procurando um técnico para ocupar a pasta que lhes está reservada. Mas o Ministério Temer é um ministério que loteou indiscutivelmente a sua composição entre figuras da política brasileira. O tal Ministério de Vestais, o tal Ministério de Excelência Técnica, o tal Ministério de olho em uma visão não orgânica, partidária, compartilhadinha e tal, fisiológica, de olho em outros horizontes, em outros padrões, não está nessas listas. Mas isso não quer dizer que ele vai fracassar, quer dizer apenas que ele é igualzinho no DNA a outros tantos ministérios montados em outros tantos governos, inclusive no da Dilma. Então, o relógio começa a correr hoje e vamos ver se a expectativa das pessoas manifesta desta manhã em várias cidades e tal, todo mundo sentindo um alívio com o início de um outro governo, se isto será correspondido pelos fatos. Ao Rodrigo Orengo, eu quero perguntar algo que, numa certa medida, pode produzir novidades. Essas sim. O resultado desta madrugada, saiu hoje às 6 da manhã, 6 e pouco da manhã, deu 55 votos contra 22. É uma margem folgada em relação à maioria, a maioria simples. Bastavam 41 votos para que o julgamento fosse iniciado. Portanto, deu bem mais do que a maioria simples. Mas para empichar Dilma lá na frente, a decisão não se dará por maioria simples. Terá que se dar por 2/3. E aí, os favoráveis ao impeachment necessitarão de 54 votos. Supondo que todos os 81 compareçam, nós temos 55 votos consumados pelo impeachment, sendo um a mais do que o mínimo necessário para se dar o impeachment por 2/3. É isso, né, Orengo? Exatamente, Boixá. E aí eu entro nessa questão política. Sabe que algumas semanas eu conversava com parlamentares, conversei inclusive com líderes do PSDB e do DEM aqui no Senado, e eles há algumas semanas acreditavam que o número não chegaria a 54. Por quê? Acreditavam que os parlamentares, muitos iam deixar
para apresentar um voto favorável só na segunda votação. Eu explico por quê. Por causa das negociações políticas, né? Então, o fato de alcançar o número já agora é de um simbolismo muito grande. A base do governo esperava, e já no início da sessão, nos primeiros discursos, conversando com Humberto Costa, líder do governo, ele dizia, que inclusive no microfone da Rádio Band News, que o trabalho era para conseguir evitar que a oposição chegasse aos 54. Então foi mais uma derrota para o governo. Aí eu entro na negociação política. O vice-presidente, agora presidente Michel Temer, ele vai ter um mundo de cargos, de espaços no poder, e é claro que ele vai negociar com esses senadores que julgarão, serão os julgadores do processo ali na frente. Sim, mas pode-se supor, Nego, que esses 55 já estão dentro do jogo. Esses 55 votarão favoravelmente, ok? Agora, interessante é o seguinte, Boechat, alguns parlamentares que votaram a favor, eles fazem questão de dizer, olha, voto agora a favor da abertura de processo de impeachment, mas não anuncio meu voto no último julgamento. É o caso do senador Cristóvão Buarque, né, que sempre fala isso, né? Olha, voto a favor da admissibilidade, porque acredito que há indícios para abrir processo. Mas você viu o discurso dele? Você viu o discurso dele? Muito duro contra o governo. O discurso dele demoliu o governo. É isso. Demoliu. É como o senador que presidiu a sessão, a comissão do impeachment no Senado, João das Couves. Enfim, que também ficou, tem dito que o voto dele ele não vai estender a análise de voto, etc. Mas isso não indica que ele votará. Você fala do presidente da Comissão Especial do Impeachment, né, Boechat? Raimundo Lira. Raimundo Lira. Temos aí desses 4 votos ausentes, né, que não foram contabilizados, o Pedro Chaves, que é o suplente do Delcídio do Amaral, e que é cogenro do Bunlai, compadre do Lula, né? Esse Pedro Chaves vai assumir, tem essa relação de parentesco indireta com o Bunlai, parece que uma filha do Pedro Chaves é casada com a filha do Bunlai. Exatamente. É isso mesmo, né? Então, digamos, o filho do Pedro Chaves é genro do Bunlai. Quer dizer, e o Bunlai é o grande amigo do Lula. O Eduardo Braga foi ministro do PMDB até pouco tempo e que não quis votar ontem. Foi líder do governo também no Senado. Foi líder do governo, não votou ontem. O Jader Barbalho, que eu não sei se podemos chamar de incógnita ou de coisa mais clara do mundo. Esse aí está esperando a hora para ver para onde o vento sopra. E o Renan Calheiros, que foi o 4º voto não contabilizado ontem, que podemos dizer tudo em relação a ele ou sobre ele, menos que ele tenha se posicionado ao longo desse processo contra a Dilma, de uma maneira, ao menos ostensiva, não o fez. Pelo contrário, em alguns momentos até o governo o interpretou, o viu como um aliado. O que eu quero dizer é que 55 votos, meu caro Megali, para te devolver o bastão, me soaram poucos diante dos 54 necessários para fazer 2/3 lá na frente.